pneumologista, e o tema da aula de hoje será tromboembolismo venoso. O tromboembolismo venoso, ele engloba duas entidades, que é a mais frequente, a trombose venosa profunda, principalmente em membros inferiores, e essa trombose venosa profunda, ela pode complicar com a embolia pulmonar, e a embolia pulmonar é uma importante complicação em que o paciente pode evoluir com uma gravidade maior, até por óbito. Ela é considerada a terceira causa de mortalidade por doenças cardiovasculares, ficando atrás da síndrome coronariana aguda e do acidente vascular cerebral. No Brasil, teve um estudo epidemiológico em que fez uma análise retrospectiva e observou-se que os números de óbitos vêm caindo, provavelmente por conta de métodos e protocolos de profilaxia de TEV em instituições, e também com o advento de tomógrafos com maior capacidade de fazer esse diagnóstico. Então, tanto a questão da prevenção quanto a questão do diagnóstico. Para que ocorra um quadro de embolia, certo? A gente tem que ter embolia pulmonar, no caso, que a gente está abordando o tema, a gente tem que ter um material que seja uma partícula que tem um material insolúvel e que esse material tem um diâmetro maior do que o lumen, né, da artéria, da circulação, né, da artéria pulmonar. Esse material a gente pode ter de vários tipos. A gente tem os trombos venosos, que são o quadro mais frequente, e é o tema da nossa aula de hoje. A gente pode também ter materiais de gordura, por exemplo, por embolia gordurosa, em casos de politrauma, fratura de ossos longos. Podemos ter bolhas de ar, quando a gente tem algum descuido na manipulação de equipos. Êmbolo séptico proveniente de uma endocardite, por exemplo. Células neoplásicas. Então, a gente pode ter várias qualidades desse material que evoluem para um êmbolo e impactam, e é capaz de impactar na artéria e na sua circulação pulmonar, ocasionando um quadro de embolia pulmonar. Como eu disse, essa entidade, o tromboembolismo venoso, ele tem, né, essa divisão didática de trombose venosa profunda, que pode evoluir ou não para um quadro de embolia pulmonar. Então, o sítio mais frequente onde a gente forma esses trombos é no membro inferior. A gente pode ter outros sítios menos frequentes, como, por exemplo, em membro superior, em veio cavernoso, sistema nervoso central. A gente pode ter trombose em veia porta, em veia renal. Esses sítios, eles são mais atípicos, mas também pode ocorrer, certo? A trombose venosa profunda, o que acontece? Quando se forma um trombo, devido a algum fator, nas válvulas ou cúspides valvares das veias profundas, ela pode se desprender, esse trombo ele pode se desprender totalmente, ou algum pedaço desse trombo, e ganhar a circulação sistêmica, certo? Então, a circulação proveniente dos membros inferiores, ele ganha, né, a circulação sistêmica aí, e vai alcançar a veia cava inferior, e a veia cava inferior, ela vai se desembocar no átrio direito. Do átrio direito, isso vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ele percorre o nosso pulmão através da artéria pulmonar, certo? Então, a gente tem esse caminho. O que é trombo? O que é um êmbolo? Então, um êmbolo nada mais é do que um trombo que conseguiu se deslocar, se destacar daquele local, em pedaços ou por inteiro, e ganhou a circulação, fazendo todo esse caminho, chegando na circulação pulmonar. E a consequência disso, quando ocorre, é a embolia pulmonar, que é um quadro que pode ser muito dramático, a depender da gravidade, do acometimento, de quantos pedaços de êmbolos, né, ganharam a circulação, ou se ele impactou na emergência da circulação pulmonar, por exemplo, no tronco da artéria pulmonar ou nos seus ramos proximais. A gente pode ter aí um impacto importante, podendo chegar a uma mortalidade de até 60%. Então, é uma doença que a gente consegue prevenir através de métodos de profilaxia, e a gente tem tratamento. O tratamento, quando ele é instituído em uma fase precoce, a gente consegue diminuir muito a mortalidade dessa doença. Para que ocorra um quadro de um trombo, para que haja formação do trombo, a gente tem que ter alguns fatores que podem vir associados, em sua maioria dos casos, em que você tem uma propensão maior à trombogênese, certo? E aí esses fatores, eles foram descobertos pelo médico patologista alemão no século XIX, Rudolf Virchow, e formou a tríade de Virchow, em que ela conta com os seguintes fatores: a estase sanguínea. E por que a estase sanguínea ela leva à formação do trombo? Então, aquele fluxo lentificado
né, que fica em contato constante com as cúspides das válvulas, né, das veias, esse contato faz uma estimulação aos fatores pró-trombóticos, aos fatores pró-coagulantes, e acaba ocasionando um consumo dos fatores anticoagulantes. Tudo na gente, no nosso organismo, ele vive na homeostase, que é o nosso equilíbrio. Então, a gente tem substâncias endógenas pró-coagulantes e a gente tem substâncias endógenas anticoagulantes. Quando a gente tem uma quebra desse equilíbrio, quando a gente tem algo que favoreça mais a produção de pró-coagulantes, aí nós vamos ter a facilidade de formação de trombos. A lesão vascular, também, quando a gente tem alguma lesão do endotélio, a gente pode ter exposição desse endotélio e a liberação de fatores pró-coagulantes no sangue. E o estado de hipercoagulabilidade, a gente tem hipercoagulabilidade que é de forma primária, por exemplo, nos quadros de trombofilias hereditárias, e a gente tem o quadro de hipercoagulabilidade adquirida, em situações de imobilidade, em situações de imobilização, de pós-operatório, de quadro infeccioso. Então, são fatores que levam ao aumento da liberação de fatores coagulantes, neoplasias, né? Sabe que a presença de neoplasia ativa pode aumentar de 2 a 20 vezes a chance de um paciente ter um evento tromboembólico. Para que ocorra esse trombo, para que haja formação de trombos, geralmente a gente tem a presença de mais de um desses fatores associados. Então, toda vez que a gente está diante de um quadro de tromboembolismo venoso, né, seja um paciente só com trombose venosa profunda, seja um paciente que tenha trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, a gente tem que avaliar se esse paciente tem a presença de fatores de risco. E aí a gente tem os fatores de risco hereditários, que são as trombofilias, e das trombofilias a gente vai suspeitando de todo mundo, todo paciente que teve um quadro de embolia pulmonar, esse paciente tem que ser investigado para trombofilia hereditária? Não. A gente tem que levar em conta alguns fatores para prosseguir essa investigação. E os fatores são, quando o paciente é mais jovem, por quê? Porque o paciente mais idoso, ele vai aumentando a cada década, a partir de 40, 50 anos, ele vai aumentando o risco de ter um evento tromboembólico. Isso ocorre com a idade. Então, só a idade, ela já é um fator de risco. Então, pacientes jovens com trombose, a gente vai, e a gente não achou nenhum fator de risco identificável, esse paciente não operou, esse paciente não ficou imobilizado, esse paciente não está infectado, enfim. Eu não achei nenhum fator adquirido, então é um paciente que merece investigar. Então, paciente jovem não tem nenhum fator de risco. Quando o paciente ele apresenta um quadro de trombose espontânea, a gente não acha nada, nenhum fator, não identifica nada, ou então ele tem a trombose num sítio de apresentação atípica, certo? O mais frequente é a trombose nos vasos profundos dos membros inferiores. Quando a gente tem esse trombo em outros locais, aí a gente pode suspeitar também. Quando o paciente tem trombose recorrente, tromboembolismo recorrente, ou quando esse paciente tem histórico familiar, certo? E aí a gente vai investigar. A mais frequente é a mutação do fator 5 de Leiden. Então, esse fator 5, ele se torna mutante e ele fica resistente à clivagem da proteína C ativada. A proteína C ativada, ele é o nosso anticoagulante endógeno, nosso anticoagulante natural. Então, esse fator 5 mutante, ele não vai ser clivado pelo nosso anticoagulante natural. E a gente tem ele na forma heterozigota e na forma homozigota. O homozigoto, quando a gente tem 2 alelos doentes, certo? O heterozigoto, ele tem um risco menor de fazer tromboembolismo. Geralmente, a gente precisa de um fator de risco adquirido associado. Por exemplo, eu tenho mutação do fator 5 de Leiden, sou heterozigoto e faço uso de, por exemplo, anticoncepcional oral hormonal. E aí eu acabo tendo um risco maior. Quando o heterozigoto, ele pode ter um risco aumentado de 2 a 8 vezes, ou seja, bem menor. E quando eu tenho a forma homozigota, esse risco pode aumentar em até 80 vezes. Então, a gente tem uma diferença bem importante aí, isso vai definir o tempo de tratamento. Mutação do gene da protrombina é a segunda e maior frequência, tá? Então, se a gente tem a mutação do gene da protrombina, a gente vai ter um aumento aí da trombina, o que acaba fazendo um efeito mais pró-coagulante. Deficiência nos nossos anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S, a deficiência da antitrombina. E dos fatores adquiridos clássicos, pós-operatório, câncer. O pós-operatório, ele pode permanecer com risco em até um mês, tá? Então, é importante a gente sempre estar investigando esses fatores. Presença de neoplasia, trauma, obesidade, gravidez e puerpério, viagem prolongada, principalmente acima de 8 horas, uso de anticoncepcional oral, terapia de reposição hormonal, outros hormônios, AVC, imobilização, catéter duplo lumen, ou também outros dispositivos como o portocard, muito usado em quimioterapia, tá? Eles favorecem o trombo local. Bom, vamos comentar primeiro sobre a trombose venosa profunda. Então, eu falei para vocês, né, quando a gente tem situações em que favorecem a trombogênese, esse trombo pode ser formado
nas veias profundas, principalmente nos membros inferiores. E a gente tem essa divisão da trombose venosa profunda distal, né, que é quando a gente tem mais um empastamento da panturrilha, que é nessas veias da panturrilha, e essa trombose venosa distal, ela dificilmente complica com uma embolia pulmonar. Porém, ela facilita a progressão para uma trombose venosa profunda proximal, né, proximal acima das veias poplíteas, e aí o território iliofemoral é onde complica muito mais com a embolia pulmonar, as veias pélvicas também. Então, quando a gente tem um quadro de TVP em região mais proximal, a gente pode complicar com a embolia pulmonar em até 50% dos casos. O sinal de Romans é a dorsiflexão do pé, é uma manobra, e ele é um sinal pouco sensível, pouco específico, tá? E geralmente o quadro clínico do paciente que está com trombose, como que isso se repercute? O paciente pode ter um edema assimétrico, tá? Dor à palpação, um quadro de hiperemia, aumento de temperatura e empastamento da panturrilha. O diagnóstico da trombose venosa profunda é feito através do ultrassom com Doppler. É um exame não invasivo, é um exame até acessível, não é um exame caro. E é um exame muito importante. Eu vou falar para vocês por quê. Qual que é o achado do ultrassom do Doppler que favorece o diagnóstico de trombo de veia profunda? Então, a gente tem aqui, ó, nessa primeira foto, uma veia com lúmen aberto, e quando o médico que está fazendo o exame vai passar o transdutor sobre a pele da perna do paciente, essa veia, ela não consegue ficar comprimida. A gente tem uma diminuição da compressibilidade da veia. Então, a parede da veia, ela com o transdutor, é facilmente compressiva. Quando a gente tem material dentro da veia, a gente não consegue fazer essa compressão, certo? E aqui, ao lado, a gente tem a imagem do fluxo, né, em azulzinho, o fluxo venoso, e a presença do material hipoecóico, que é um trombo dentro do lúmen da veia. Quando a gente tem um paciente com histórico de falta de ar, certo? Uma falta de ar súbita, e tá com dor no membro inferior, e esse ultrassom vem positivo para TVP, você está autorizado a tratar esse paciente com anticoagulação. Você não precisa necessariamente fazer outros exames para avaliar. É óbvio que a gente pode ter um ultrassom com Doppler negativo, sem nenhum trombo, e aí pode ser que esse trombo tenha se deslocado todo e esteja já no pulmão, e não necessariamente um ultrassom Doppler negativo vai descartar um TEP. Agora vamos falar da sua complicação mais temida aí, que é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar, ela é uma complicação temida com um amplo espectro clínico. Você pode ter desde um quadro assintomático até um quadro de parada cardiorrespiratória e morte. Então, isso vai depender muito da carga embólica, o quanto de êmbolos foi parar na circulação pulmonar e o quanto isso obstruiu, o quanto isso pegou, né, a carga disso aí em quantidade, né? Antigamente a gente dividia isso em acometimento de artérias lobares e na classificação de TEP maciça, TEP submaciça. Hoje a gente avalia muito mais a questão da gravidade funcional, o quanto de comprometimento respiratório e circulatório que esse êmbolo causou para esse paciente. A gente pode ter também pacientes que têm uma doença respiratória, pulmonar, crônica, ou uma doença cardíaca crônica, em que apenas um êmbolo pequeno ou pouca carga embólica seja capaz de descompensar esse paciente por conta de uma baixa reserva cardiopulmonar. E, enfim, paciente jovem geralmente não tem tanto sintomas, mas isso depende também aonde esse êmbolo impactou, se ele pegou uma grande artéria, se ele pegou um vaso de maior calibre, ou se o paciente, como que era a condição basal desse paciente. Tá? Então, para a gente entender, vamos aqui exemplificar para vocês. A gente tem uma artéria pulmonar, né, normal, em que eu tenho um lúmen aberto, a presença das suas camadas, né, a íntima, a camada média e a camada adventícia, certo? E a gente tem uma artéria pulmonar com um trombo, com um êmbolo em seu interior. E a gente tem os fatores que levam às repercussões, tanto respiratórias quanto circulatórias, tá? Aqui já fala um pouquinho do que acontece, quando a gente tem a presença do trombo, a gente pode ter uma oclusão mecânica, por conta da barreira mesmo do êmbolo, e a gente tem estímulo de liberação de vasomediadores aí, que causam vasoconstricção, e o reflexo vagal. Tudo isso vai culminar por um fechamento desse lúmen, por uma obstrução. Vamos falar agora de forma mais didática aqui das complicações que ocorrem. Então, uma embolia pulmonar ele vai trazer mais complicações pela repercussão que esse êmbolo vai causar.
não pela própria obstrução em si, certo? Pela repercussão que o êmbolo impactado, que acaba levando a um quadro de isquemia, ele vai culminar com muitas alterações. Das complicações pulmonares, então a gente trabalha com um alvéolo aqui numa relação aí ventilação-perfusão. Aqui um alvéolo pérvio, onde ele recebe um sangue desoxigenado da circulação sistêmica, e aí ele passa através da membrana alvéolo-capilar, faz sua troca e ganha a circulação da artéria das veias pulmonares aí para chegar através do coração esquerdo, bem perfundido, certo? Então aqui seria o quadro normal. Quando ocorre um quadro de embolia, a gente tem uma obstrução, né, na artéria pulmonar, e aí a gente vai ter áreas ventiladas, mas a gente vai ter áreas não perfundidas. E essa alteração, ela contribui para o aumento do espaço morto fisiológico. O que é o espaço morto? É quando a gente tem áreas de ventilação, áreas normoventiladas, porém áreas não perfundidas, onde não temos trocas gasosas. Essa alteração, essa área de obstrução vai levar a uma isquemia. E esses ácidos alveolares isquemiados, esse local onde vai ter essa isquemia, ele vai liberar na circulação alguns fatores, alguns mediadores inflamatórios que vão levar a uma vasoconstricção, certo? Entre esses fatores, a gente tem a serotonina, então esses mediadores, serotonina, endotelina, tromboxano, certo? Esses mediadores, eles vão levar a uma diminuição da produção do surfactante pelos pneumócitos tipo 2. E essa diminuição do surfactante vai ocasionar uma repercussão nas áreas de alvéolos que não foram comprometidos com esse êmbolo, ou seja, nas áreas que eram para estar funcionando normalmente. Quando eu tenho essas áreas de atelectasia, eu vou ter posteriormente áreas de broncoconstricção, que vai levar a uma ventilação deficiente, certo? Então, a atelectasia ocorre pela diminuição da produção surfactante, e essas áreas que estão atelectásicas, elas vão estar hipoventiladas, certo? Essas áreas, elas são áreas onde não tem o trombo em si, mas elas têm a repercussão desse trombo ocorrendo nelas. E essas áreas onde a gente não tem uma ventilação bem efetiva, eu tenho uma manutenção da perfusão, mas aí eu vou ter uma dificuldade eu vou ter uma diminuição da troca gasosa. E isso vai colaborar, na verdade, vai ocasionar o que a gente chama de shunt direita-esquerda intrapulmonar. Dentro do meu pulmão, as áreas onde não tem um êmbolo, elas estão hipoventiladas. Então, elas recebem o sangue desoxigenado, não conseguem receber o oxigênio do alvéolo, porque eu tenho uma hipoventilação, e eu mando para a circulação sistêmica um sangue pobre em oxigênio. Então, isso ocorre nas áreas onde não teve a embolia pulmonar, pela repercussão da liberação dos mediadores inflamatórios. E agora, como que ocorrem as consequências circulatórias? Quando a gente tem um trombo, que foi aquilo que eu expliquei para vocês no começo, eu vou mostrar aqui de novo para vocês, para ficar fácil. Aqui, a gente tem um êmbolo, né, impactado aqui na nossa artéria pulmonar, né? A gente tem várias consequências que vão levar a um aumento da resistência vascular pulmonar. E esse aumento da resistência vascular pulmonar, ele ocorre por diversas causas, certo? Por uma vasoconstricção, pelas mesmas substâncias, né, liberadas na circulação dos ácidos isquemiados, endotelina, serotonina e tromboxano, causando uma vasoconstricção. O reflexo vagal, fazendo contribuindo para essa vasoconstricção. O material em si, né, o êmbolo ali, ele vai causar uma obstrução mecânica, e isso vai fazer com que eleve, tá, essa resistência vascular pulmonar, levando a uma hipertensão pulmonar. Outro mecanismo que contribui para essa questão é a presença da hipóxia. Então, a hipoxemia, que a gente falou que é ocasionada pelas áreas hipoventiladas, ela também, a resposta da circulação arterial diante de um quadro de hipoxemia é a vasoconstricção. Não é o outro mecanismo. Então, a gente tem obstrução mecânica, a gente tem, através da liberação de substâncias inflamatórias, causando vasoespasmo, e a gente tem, secundária, a hipoxemia. A resistência a hipertensão pulmonar, ela vai levar a um aumento da pressão do ventrículo direito. O ventrículo direito é uma câmara que está acostumada com baixas pressões. Quando a gente tem um aumento dessa pressão, ele tem que trabalhar mais para conseguir vencer esse mecanismo de obstrução e conseguir ejetar o seu sangue, certo? Então, isso vai acabar elevando a sua pós-carga, e quando essa pós-carga, ela continua sendo elevada, posteriormente, a gente vai ter um mecanismo de defesa,
que é a dilatação dessa câmara, a dilatação do ventrículo direito. Em um certo ponto, a gente não consegue mais sustentar essa dilatação e você tem uma baixa do débito sistólico do ventrículo direito, ocasionando uma insuficiência cardíaca direita. Então, uma insuficiência cardíaca direita aguda, secundária a alguma doença pulmonar, puramente para uma doença pulmonar, é o que a gente chama de cor pulmonar aguda. Com a evolução, essa câmara direita abaulada, dilatada, ela vai empurrar o septo interventricular e isso vai diminuir a câmara do ventrículo esquerdo, repercutindo no seu enchimento diastólico e diminuindo a sua pré-carga, o que pode evoluir aí para um choque do tipo obstrutivo. Tudo aqui, ó, vocês estão vendo, são repercussões do ventrículo direito. Então, a gente sempre tem que olhar para esse paciente, avaliar a condição hemodinâmica desse paciente e como que está o funcionamento do ventrículo direito. Outra questão é que com essa distensão, com essa dilatação da câmara direita, a gente pode ter aí uma diminuição do fluxo coronariano, né, na diástole. E aí a gente pode também ter, nessa situação que a gente tem um aumento da demanda metabólica, um quadro de isquemia do VD. Quando a gente fala em quadro clínico, tá? Como que se expressa o paciente que tem um quadro de embolia pulmonar? Então, o paciente ele pode ter um quadro de taquipneia, de dispneia, de dor torácica, certo? E isso vai depender muito da repercussão desse êmbolo nesse paciente, certo? A gente vai estratificar esse paciente em baixo risco, risco intermediário. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês o que veio de novidade no Consenso Europeu de 2019, que é onde a gente se baseia, né, para um manejo de TEP. E a gente tem o risco intermediário, alto e baixo, e o paciente de alto risco. O paciente de baixo risco é onde ele tem sintomas como taquipneia, dispneia, ele pode ter auscultas de sibilos, ele pode ter a dor torácica ventilatório dependente, um quadro de hipoxemia, mas ele tem o funcionamento do ventrículo direito dele normal. No intermediário, eu posso ter alterações relacionadas à disfunção de VT, posso ter expressão de uma taquicardia, tá? E uma resposta compensatória, certo? Uma taquicardia, mas eu não tenho um choque. O alto risco já é o paciente com cor pulmonar agudo e que evoluiu para um quadro de choque do tipo obstrutivo. Um quadro à parte, que é o infarto pulmonar, o que é um infarto pulmonar? O infarto pulmonar, geralmente, ele é um êmbolo em que ele alcançou a circulação mais periférica, certo? E o fato dele ter alcançado uma circulação mais periférica, ele evoluiu com um quadro de isquemia naquele local, que evoluiu para um infarto pulmonar. E o infarto pulmonar é quando a gente tem uma área de consolidação, uma opacidade, certo? E a gente não tem, né, a perfusão e a oxigenação naquele espaço pulmonar. Como ele é periférico, ele pode atingir a pleura parietal, certo? O derrame pleural, no quadro de embolia, ele é um derrame pleural pequeno, tá? Ele não é um derrame pleural volumoso, geralmente unilateral. E ele pode ter o achado de consolidação, que confunde muito com o quadro de pneumonia. E hemoptise, porque se trata de um infarto pulmonar hemorrágico, porque a gente tem a circulação do pulmão vindo da circulação da artéria pulmonar e da circulação brônquica. A brônquica, ela é um ramo da aorta. Geralmente, os quadros de infarto pulmonar são quadros mais leves, porque são trombos pequenos que vão se alojar ali na periferia. E como que a gente vai avaliar a propedêutica de um paciente que tem quadro de tromboembolismo venoso? Então, assim, antes de tudo isso aqui, o que eu quero falar para vocês? O paciente com um quadro clínico em que o médico suspeita de tromboembolismo venoso, eu preciso avaliar a minha probabilidade clínica através de testes, tá? E esses testes vão direcionar esse paciente, se é meu paciente que tenha provável quadro de TEP, TEV, ou se esse quadro é improvável. E a partir daí que eu vou avaliar a minha propedêutica, certo? Eu estou falando agora aqui de uma forma geral, depois eu vou unir todos os dados. No quadro clínico, o paciente pode ser um paciente desde assintomático até esses pacientes que têm uma dispneia aguda súbita, em que ele não tenha nenhuma alteração respiratória importante, ou o extremo do paciente evoluir com quadro de instabilidade hemodinâmica, de choque e até uma parada cardiorrespiratória. Dos exames inespecíficos, tá? A gente lança a mão desses exames, dos quadros, para muitas vezes afastar outros diagnósticos do que para a gente determinar que o paciente tem embolia pulmonar, certo? Então, vamos ver o que a gente pode achar de alteração em cada um deles. Gasometria arterial. Nossa, o paciente teve TEP, eu vou pedir para ele uma gasometria arterial para todo mundo? Não, você vai pedir uma gasometria para um paciente que tem uma saturação que está limítrofe ou que está baixa no oxímetro de pulso,
certo? Que é quem nos guia para solicitar um exame de gasometria arterial. Se o paciente tem uma gasometria arterial, se ele tem uma saturação de periférica, né, de 93, 92, aí, beleza, você está respaldado a pedir uma gasometria arterial. Em alguns casos pode vir normal, mas o achado mais consistente, um achado muito frequente no cenário de embolia pulmonar, é a alcalose respiratória, em que a gente encontra uma baixa da PCO2. E quando que ocorre isso aí? Por conta desses estados de liberação dessas substâncias inflamatórias, a gente pode ter um acionamento dos receptores J-alveolares, que são encontrados nos alvéolos, esses receptores, levando aí a uma hiperventilação reflexa. Então, essa hiperventilação reflexa vai aumentar a sua frequência respiratória, vai levar a um quadro você vai soltar mais gás carbônico, levando aí um quadro de alcalose metabólica. A hipoxemia também pode ser encontrada, tá? A gente já falou como que ocorre o quadro de hipoxemia. E você pode ter uma gasometria normal, mas não é para todo mundo que a gente vai pedir gasometria, tá? Então, paciente de baixo risco, que está lá com a sua saturação de 96%, 97%, você não vai solicitar esse exame. O dedímero, ele é um exame considerado inespecífico, mas ele serve como um fluxograma. Quando ele vem elevado, ele é específico. Ele é, inespecífico, certo? Quando ele vem elevado. Porque existem inúmeras situações em que ocorre-se uma elevação do dedímero, entre elas quadro infeccioso, pós-trauma, quadros de isquemias gerais, não necessariamente uma isquemia secundária, quadro de embolia pulmonar, a própria gestação, a própria idade. A gente usa corrigir o dedímero, ajustar ele pela idade. A gente coloca o valor do dedímero e multiplica por 10. E ajusta isso aí pela idade do paciente, tá? O dedímero também, ele está sendo usado como ponto de corte dele elevado através de um estudo que foi feito, o estudo EARS, em que eu posso ter uma certa confiabilidade quando eu tenho apenas o dedímero acima de 1.000 ou quando eu tenho o dedímero acima de 500 associados a outros fatores, como, por exemplo, hemoptise, um diagnóstico menos provável do que a embolia pulmonar, certo? Então, o dedímero tem muita utilidade, apesar de ser um exame inespecífico. Tá? Se ele vem positivo, eu não posso dizer que esse paciente tem TEP, eu tenho que prosseguir minha investigação. É diferente quando ele vem negativo, e quando ele vem negativo, aí sim, se eu tiver uma probabilidade clínica baixa, eu posso excluir com segurança a embolia pulmonar, porque ele tem um alto valor preditivo negativo, ele é muito sensível e pouco específico. O eletro, normalmente, ele pode vir alterado, principalmente com sinais de sobrecarga de câmara direita, tá? Então, posso ter ataque cardíaco sinusal, que é o quadro mais frequente, que é a arritmia mais frequente. Posso ter inversão de onda T de V1 a V4, que é outra alteração bem frequente, e outros sinais de sobrecarga, certo? E o achado do sinal S1, Q3 e T3, ele não é um achado frequente. Quando ele acontece, geralmente ele está relacionado com o quadro de corpo pulmonar. O ecocardiograma, ele é um exame que a gente pode lançar a mão, principalmente para avaliar se esse coração direito, se essa câmara direita foi acometida. Então, eu posso demonstrar sinais de corpo pulmonar agudo, da disfunção de VD, de hipertensão pulmonar. Diante do paciente com probabilidade alta, então, a gente nem precisa fazer, no caso aí, angiotomografia. Radiografia de tórax, mas lembrando que o ecocardiograma é operador dependente, enfim. Na grande maioria dos casos, gente, a gente tem uma embolia pulmonar de menor gravidade, certo? Então, quando a gente tem essa repercussão da câmara direita, ocorre numa menor frequência dos casos. A radiografia de tórax é um exame simples, barato, rápido. Aí tá errado. Acreditava-se de um tempo atrás em que a grande maioria era normal. Hoje a gente consegue visualizar muitas alterações anormais na radiografia de tórax, mas que não são específicas, tá? Os achados mais frequentes são atelectasias laminares, por conta, né, daquela pneumoconstricção que a gente falou, e de pequenos derrames pleurais, tá? São os achados mais frequentes. Mas a gente pode ter, sim, uma radiografia de tórax normal. Se você tiver um paciente com dispneia súbita, um raio-x normal, essa dissociação aí clínico-radiológica merece prosseguir com a investigação. A gente pode ter achados mais, assim, específicos, mas esses achados, eles são pouco encontrados, como a Corcova de Hampton, que nada mais é do que a consolidação ali do infarto pulmonar. Secundária é um quadro de embolia de um êmbolo mais periférico. O sinal de Westermarck é um achado de oligoemia focal, que é quando você tem pouca vascularização, então você tem uma hipertransparência naquele local. Esses achados são menos frequentes. Aqui mostra para vocês um eletro, onde a gente tem a presença da onda S em D2, a presença da onda Q em D3 e a onda T invertida em D3, que é um achado que, apesar de ser mais específico, ele é pouco encontrado.
E ele é encontrado em situação de cor pulmonar, e a gente pode ter outras situações de cor pulmonar que não é embolia pulmonar. E a angiografia de tórax, onde a gente tem o sinal da Corcova de Hampton, que é nada mais é do que essa imagem de opacidade, desculpa, em forma triangular, certo? Periférica aqui, mostrando uma área de infarto pulmonar, e aqui o diagnóstico diferencial é com uma pneumonia lobar. O sinal de Westermarck, que é quando a gente tem a oligoemia, e o sinal de palha, que é chamado também de dilatação do tronco da artéria pulmonar, que é secundário ao quadro de embolia. E os exames específicos que eles realmente confirmam o diagnóstico. Lembrando, a embolia pulmonar, gente, não é uma doença em que você possa dar o diagnóstico baseado no quadro clínico e no exame físico. Ela é uma doença que ela exige uma complementação com um exame específico, certo? E entre os exames específicos, a gente já falou sobre o Doppler, vamos falar sobre a cintilografia, ventilação, perfusão, o eco transesofágico, a angiotomografia de tórax e a arteriografia pulmonar. O padrão ouro ainda é a arteriografia pulmonar, só que ela é cada vez menos usada somente para diagnóstico, porque esses dois exames, que é a cintilografia, ventilação, perfusão, a angiotomografia de tórax, são exames não invasivos e muito bons em sensibilidade, especificidade para a gente dar o diagnóstico. Tem suas limitações, mas eles são exames muito utilizados. A cintilografia, ventilação, perfusão. Como que é feito esse exame? A gente faz duas fases, a fase de perfusão e a fase de ventilação. A de perfusão é injetada uma albumina marcada com tecnésio, que é um radioisótopo, no paciente, certo? E a fase de ventilação, o paciente ele inala uma substância, o xenônio, que também é um radioisótopo, e ele vai fazer a comparação dessas duas fases. Quando você tem uma falha de enchimento, então, um distúrbio aqui da perfusão, correlacionado com uma área de parênquima normal, tá? Isso aqui me fala que o paciente tem uma alta probabilidade para embolia pulmonar. A cintilografia, ela trabalha com probabilidades. E aí eu sempre tenho que correlacionar a probabilidade clínica com a probabilidade do teste, certo? Se eu tenho uma probabilidade clínica baixa e eu tenho uma probabilidade clínica baixa pré-teste e eu tenho resultado de cintilo normal, eu afasto a embolia pulmonar. Mas se eu tenho uma probabilidade clínica pré-teste intermediária a alta, uma alta probabilidade, uma cintilo normal, eu tenho que prosseguir com a investigação. E se eu tenho uma cintilo VQ, uma alta probabilidade, uma probabilidade clínica pré-teste alto, eu confirmo o diagnóstico, tá? Então, essa que é a sua atividade. Ela está limitada em situações onde a gente tem alterações do parênquima pulmonar, porque daí vai ser um fator de confusão, certo? Então, doenças pulmonares com distorção de arquitetura é um limitador para esse exame. Ela também pode ser utilizada quando os pacientes são alérgicos a contraste iodado, tem insuficiência renal, para gestantes, né, tem menos radiação, tem que reduzir a dose aí do radiomarcador, mas a gente pode usar nessas situações. O eco transesofágico, ele é um exame, né, que ele tem uma qualidade boa, só que ele serve muito mais para a gente visualizar o trombo no tronco da artéria pulmonar ou nos ramos principais, certo? A gente não consegue avaliar ele nas artérias segmentares, certo? E eu também posso encontrar um trombo dentro da cavidade do VD, e isso me autoriza a começar o tratamento. A vantagem aqui é que eu consigo avaliar também a função do ventrículo direito. A angiotomografia de tórax, hoje é considerado o exame de escolha inicial para uma suspeita de TEP, é quem realmente vai me confirmar. É um exame não invasivo, tá? É um exame que a gente tem uma tecnologia muito favorável para esse tipo de exame. A gente já tem máquinas, né, com múltiplos detectores de canais, em que a gente consegue acompanhar bem a velocidade desse contraste dentro da circulação arterial. E ele é positivo quando a gente observa as falhas de enchimento dentro da artéria. Aqui, ó, uma foto bem bonita, onde a gente tem o tronco da artéria pulmonar, certo? O tronco dela, o diâmetro, sempre é avaliado correlacionado com a artéria, com a aorta ascendente. Aqui a gente tem a veia cava, tá? E esse tronco, quando a gente tem uma êmbolo aqui na emergência do tronco, esse paciente vai evoluir com um quadro grave, repercussão hemodinâmica, certo? Porque ele vai ter uma obstrução mecânica aqui no início, na emergência da sua circulação. E a gente tem a artéria, o ramo da artéria, né, principal esquerda e o ramo da artéria principal direita, tá? E aqui a gente vê o trombo, o stop aqui, né, da circulação pulmonar, e aqui a gente também vê, então a gente vê um trombo, falhas de enchimento do contraste aí, ó, bilaterais, em ramos principais, também provavelmente uma repercussão importante. O mais comum é que a gente tenha vários êmbolos, né, aqui tá um corte mais acima, né, pode ser que eu avaliando os cortes abaixo, eu tenho mais êmbolos, e olha aqui, eu tenho também um derrame pleural pequeno, bilateral, um pouquinho mais importante à direita.
O diagnóstico para a gente avaliar o paciente, então, a gente nunca leva só em consideração o quadro clínico, gente, nem o exame físico, eles são totalmente inespecíficos. O quadro clínico, que a gente pode ter o sintoma mais frequente no paciente que tenha a embolia pulmonar, é um ataque de espinéia, uma dor torácica, isso pode ser encontrado em vários diagnósticos diferenciais, certo? Então, a gente não pode se ater só a esse quadro clínico. A gente pode ter até febre acometendo o paciente, a gente pode ter ausculta pulmonar com sibilos. Então, olha o leque aí de diagnóstico diferencial que a gente pode ter. Sem contar que esses pacientes geralmente são idosos e eles têm outras comorbidades associadas, o que dificulta mais ainda a nossa investigação. Então, exame físico também não é... A gente pode ter um exame físico com ausculta pulmonar normal, certo? Então, quadro clínico, exame físico, nunca sozinhos. A gente tem que aplicar testes para avaliar a probabilidade clínica pré-teste e a gente tem que prosseguir com o exame confirmatório. O score que a gente usa, que é mais fácil da gente aplicar, é o score de Wells. A gente tem o score de Genebra ou Geneva, seja como que vocês queiram aí falar, e ele também tem um score mais simplificado do score de Genebra. Do Wells a gente usa também o modificado, mas a gente pode usar também o outro critério dele, em que a gente separa o paciente em baixa probabilidade, probabilidade intermediária e alta probabilidade. E aqui no modificado, a gente vai classificar esse paciente em alta probabilidade ou baixa probabilidade. Esse score, a gente não vai conseguir gravar. Vocês que vão dar plantões, né? Quem for dar plantão em situação de pronto atendimento, ou como intercorrista, como intensivista, enfim, como como que a gente chama? Plantonista de avaliação de pacientes de enfermaria, certo? Aí é importante vocês terem esse score em mãos, certo? Principalmente para quem está começando aí, com a experiência você acaba fazendo de forma medular, mas no início é importante você ter essa probabilidade, porque a probabilidade do paciente ter embolia pulmonar é que vai te guiar para o exame que você vai fazer e te guiar até para se você está respaldado para iniciar um tratamento sem um exame específico no momento, certo? Então, o score de Wells, ele avalia critérios de hemoptise e malignidade, ganhando um ponto. Se o paciente está com falta de ar e ele tem algum sinal clássico de trombose venosa profunda, olha só, é aquilo que eu falei para vocês, se ele tem esse sinal clássico, né, e você vai fazer uma ultrassom com Doppler e realmente vem um trombo, você está autorizado e não precisa investigar aí, por exemplo, com uma angiotomografia. Seguindo aqui, ele já teve um evento de embolia pulmonar prévia ou uma trombose venosa prévia, 1,5. Se ele tem um histórico de imobilização mais de 3 dias, ou ele fez uma cirurgia de até 1 mês para trás, 1,5. Se ele está com uma taquicardia, 1,5. Né? Os sintomas clínicos de TVP acaba ganhando mais ponto, e outro diagnóstico menos provável que a embolia pulmonar também ganha mais ponto. Se esse paciente recebeu menos de 4 pontos ou menos, ele tem baixa probabilidade, esse paciente é o que você vai fazer o dedímero, tá? Ou então, se você tiver aí um sinal clássico de TVP, ultrassom com Doppler é a primeira opção. E esse paciente pode ser alta probabilidade, acima de 4, aí você vai avaliar a estratificação de risco desse paciente, para ver qual passo você vai seguir, certo? Então, baixa probabilidade, o dedímero. O dedímero veio normal, veio negativo, eu estou respaldada a descartar TEP quando eu tenho baixa probabilidade. Se ele veio aumentado, não sei se esse paciente tem TEP ou se ele tem outro diagnóstico em que também eleva o dedímero. Aí eu vou para um exame confirmatório, certo? Então, pode ser angiotomografia, cintiloVQ, enfim. E aí, eu vou avaliar se isso realmente confirmou o TEP ou não. Se esse paciente é alta probabilidade, aí eu já vou caminhar para os exames confirmatórios. A escolha do exame vai depender do estado clínico desse paciente. A gente utiliza o PESE, que na verdade é essa classificação. Para que serve o PESE? O PESE ele serve para classificar o paciente em grupos, em várias classes, né? Classe 1, 2, 3, 4, 5, em que isso me mostra a chance desse paciente evoluir de uma forma desfavorável, a chance de óbito desse paciente em 30 dias, tá? Então, eu tenho os parâmetros da versão original e os parâmetros da versão mais simplificada, que é mais prático para a gente utilizar. Então, olha só, a idade sozinha, né? Ele é um fator de risco aí importante para a TEP. A gente vai aumentando, isso se eleva de forma exponencial, conforme o risco de TEP vai se elevando conforme o indivíduo é mais idoso. Então, sexo masculino, câncer, insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica, taquicardia, pressão sistólica menor do que 100, frequência respiratória acima de 30, temperatura abaixo de 38, alteração do estado mental e dessaturação. Por que a gente usa o TEV? Nós vamos usar o PESE, desculpa, nessa estratificação de risco. O que a gente tem que identificar, o que a gente tem que ir à procura é se esse paciente vai ter um alto risco se ele vai ser um quadro de TEV de alto risco, porque ele vai ter uma mortalidade precoce muito aumentada. E o que vai me dizer se esse paciente é de alto risco? Indicadores de risco, se ele tem estabilidade hemodinâmica, se ele tem parâmetros clínicos da gravidade avaliado pelo PESE, certo? Se ele é classe 3 ou 4, ou se ele é o PESE
simplificado, aqui está errado, tá? Classe 3 ou 4. Ou se no PES simplificado, ele tem a presença de apenas um fator, certo? E ele tem a disfunção de ventrículo direito, que é visualizado tanto no eco transtorácico ou também na angiotomografia. A gente pode avaliar essa disfunção através da angio, vou mostrar para vocês uma fotinha. Ou níveis elevados de troponina, que traduzem aí um quadro de sofrimento cardíaco. E esse quadro é um paciente de alto risco, tá? Agora, esse paciente pode ser risco intermediário dividido em alto e baixo. E o que diferencia eles? O intermediário alto, ele não tem choque, tá? Mas ele tem um PESI aumentado de acordo com parâmetros, né, de gravidade ou associação de comorbidades. Ele tem a disfunção de ventrículo direito visualizada no exame de eco ou na angiotomografia, e ele tem marcadores de necrose miocárdica, como a troponina elevada. O intermediário baixo, ele também não tem estabilidade hemodinâmica, ele tem parâmetros de gravidade pela classificação do PESI, mas ele tem um outro achado aqui de disfunção do coração direito. Ou ele tem elevação de troponinas, ou ele tem essa disfunção através do eco e da angiotomografia. Baixo risco, ele não tem nenhuma dessas questões, ele não tem estabilidade, ele não tem alterações comorbidades, alterações que contribuem para a gravidade, não tem disfunção de câmaras cardíacas. E se você optar por fazer aí uma troponina, se ela vier, ela vem negativa. É opcional realizar a troponina nesses casos. O tratamento, ele vai se basear na gravidade do paciente. Se esse paciente é um TEP de alto risco, ele é um paciente que tem instabilidade hemodinâmica e ele tem choque obstrutivo, ou se esse paciente, ele tem hemodinâmica estável, mas ele tem uma disfunção de VD, uma insuficiência respiratória, elevação de troponina, o peptídeo natriurético também aumenta em questões de quando você tem uma distensão, né, um aumento das câmaras cardíacas direitas, você também tem uma elevação do peptídeo natriurético. Esse paciente aqui, risco alto ou intermediário alto, ele vai se beneficiar com a terapia de reperfusão. E aí, o que é uma instabilidade hemodinâmica? Como que eu vou definir isso melhor? Então, aquele paciente que precisou de ressuscitação cardiopulmonar, um paciente que se apresentou com quadro de PCR, paciente que tem um choque obstrutivo, né, e é definido por uma pressão sistólica, né, abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou foi necessário o uso de vasopressor para manter essa pressão, né, acima ou igual a 90. Ou então ele tem alguns achados de lesão de órgão-alvo com secundários a um quadro de hipoperfusão, certo? Ele tem uma alteração do estado mental, ele tem alterações da pele de hipoperfusão, ele tem livedo, por exemplo, tem perfusão lentificada, ele tem alúria ou oligúria, aumento do lactato sérico. Tudo isso me fala que ele está no estado de hipoperfusão. Ou esse paciente tem uma hipotensão persistente ou uma queda da pressão sistólica acima ou igual a 40 da basal, que durou 15 minutos e não foi causada por outras causas de hipotensão, como arritmia, hipovolemia ou sepse. Então, isso ficou muito mais definido nesse novo documento europeu, que guia a gente para... ele é feito através da combinação da Sociedade da Pneumologia e a Sociedade da Cardiologia. E esse consenso mostrou para a gente uma definição muito mais apurada do que é instabilidade hemodinâmica, e isso lançado em 2019. E, beleza, eu tenho meu paciente, ele está de alto risco, como que eu vou manejar esse paciente? Então, tratamento de embolia pulmonar, gente, é sempre anticoagulação, tá? E aí, o que a anticoagulação vai fazer? Quando você tem um evento de trombo, o nosso organismo já começa a produzir substâncias fibrinolíticas para degradar aquele trombo. Nosso sistema endógeno já faz isso. O que acontece é que quando o paciente tem um quadro de trombo, ele tem uma chance maior de recorrência do episódio. E aí ele pode ter tido um evento inicial, uma embolia pulmonar pequena, sem grandes repercussões, mas a próxima pode ser uma embolia com maior repercussão. A anticoagulação, ela entra nessa questão de deixar o indivíduo com a balança, o equilíbrio dele, mais tendendo à trombólise do que à trombogênese. E aí ele não vai fazer uma recorrência desse evento. Então, a gente trata o manejo aí, a gente trata a questão de prevenir recorrência, que é onde ocorre a mortalidade. E aí, então, eu vou anticoagular, eu vou administrar heparina não fracionada, tá? Porque a heparina não fracionada, ela tem uma meia-vida menor, em torno de 6 horas, e eu tenho o antídoto da protamina. Então, eu consigo parar a infusão se esse paciente tem indicação de usar o trombolítico, certo? No eletro, eu vou excluir causa de síndrome coronariana aguda, eu vou olhar se tem sinais de sobrecarga de câmara direita. O eco vai também me ajudar a excluir outras causas enfim, câmeras esquerdas, de insuficiência cardíaca por câmeras esquerdas, ou então ele vai me confirmar uma disfunção do ventrículo direito, uma hipertensão pulmonar. A gente vai ofertar oxigênio se esse paciente tiver um grau de hipoxemia,
E vamos fazer a administração de volume, se esse paciente tiver hipotensão, com extrema cautela para não sobrecarregar ainda mais esse coração, certo? Aqui, ó, se você vai usar 200 até 500 ml de uma solução salina ou ringue lactato com cautela. Se esse paciente ainda está hipotenso, aí eu vou entrar com uma droga vasopressora, preferencialmente a noradrenalina, ou eu vou entrar com uma droga inotrópica, que é a dobutamina. É óbvio que tem que avaliar que a dobutamina pode contribuir para a piora da hipotensão, pode facilitar as arritmias, enfim, é um paciente grave, isso aqui é um paciente de monitorização, um paciente de UTI. Você estabilizou esse paciente? Não, aí eu vou considerar o ECMO, que é a circulação extracorpórea, para a gente dar um descanso, tempo de descanso aí, um tempo para recuperar esse VD. Sim, eu estabilizei, eu vou encaminhar esse paciente para a angiotomografia arterial, que é quem vai me confirmar a embolia. Realmente, eu confirmei, esse paciente de alto risco, ele precisa de uma terapia de reperfusão, tá? Bom, esse paciente foi lá, iniciou a ECMO para ele, e esse paciente, eu vou avaliar se ele tem alguma contraindicação absoluta a tratamento fibrinolítico, a trombólise, fibrinólise, trombólise, como vocês queiram. E aí, quais são as contraindicações absolutas? Um AVC isquêmico há mais de 6 meses, o histórico de um AVC hemorrágico, aí qualquer AVC hemorrágico, neoplasia ou tumores do sistema nervoso central, uma cirurgia grande no último mês, se ele teve um sangramento ativo aí, gastrointestinal, né? Se ele teve um sangramento gastrointestinal aí próximo de um mês, se ele está tendo algum sangramento ativo de algum sítio conhecido. Então, essas são as contraindicações absolutas. Você tem que ter esse checklist em mãos, porque a decisão tem que ser rápida. Sim, o paciente tem alguma contraindicação. Aí eu vou avaliar esse paciente para uma embolectomia. Então, vou tirar mecanicamente aquele êmbolo dentro da circulação dele. Seja por uma angiografia, né, feita por hemodinâmica, que é uma embolectomia por catéter, seja uma embolectomia cirúrgica. Tá? Eu preciso tirar aquela barreira mecânica para aliviar a pressão e o fluxo, certo? Ou, não, ele não tem contraindicação, então a gente faz a trombólise química, né, com medicamento. Aqui a tomografia, aqui a angiotomografia, mostrando que, além da falha de enchimento, a gente pode avaliar também o tamanho dessa câmera direita. Então, a angiotomografia tendo o papel aí de avaliar a disfunção de ventrículo direito. Quando a gente tem essa relação do diâmetro da cavidade do ventrículo direito e do diâmetro da cavidade do ventrículo esquerdo de 1 para 1, é um sinal de sofrimento desse coração. E um fluxograma mais completo, onde engloba todos os riscos aqui de estratificação do paciente com embolia pulmonar e o que a gente vai fazer com cada um deles. Então, a gente sempre vai olhar para esse paciente para averiguar se ele tem algum critério de instabilidade hemodinâmica, certo? Se ele tem, esse paciente é um paciente de alto risco, que a gente já conversou do manejo, mas esse paciente é um candidato para terapia de reperfusão e o suporte, tanto hemodinâmico quanto respiratório. Esse paciente pode evoluir também para uma insuficiência respiratória, necessidade de intubação e ventilação mecânica. Agora, esse paciente, ele não tem uma estabilidade hemodinâmica. Então, eu vou avaliar se esse paciente é um paciente de risco intermediário, certo? Esse paciente, ele não está chocado, ele não está com a pressão alterada, ele não veio com quadro de PCR, ele não está com nenhum sinal de hipoperfusão, certo? Então, eu vou ir para o passo 1 e 2, eu vou checar o 1 e o 2. Eu vou em busca de avaliar se esse paciente tem algum outro critério que me chame a atenção e que coloque ele num grupo de risco intermediário. Bom, esse paciente tem algum sinal de gravidade de embolia pulmonar, ele tem uma comorbidade importante. Eu fiz o PESE desse paciente, ó, aqui tá certo. E o PESE dele, na versão original, ganhou de 3 a 4, ou na simplificada, ele ganhou 1 ponto. Lembra que idade, 80 anos é um ponto no PESE simplificado? Esse paciente já tem aí um potencial clínico grave. E esse paciente, ele teve também aí algum sinal de disfunção, certo? De câmara cardíaca direita, seja na angiotomografia, um ventrículo direito mais aumentado, seja no eco, uma hipertensão pulmonar, uma disfunção de VD. Se 1 ou 2 está presente, 1 ou 2 presente, nós vamos avaliar a troponina desse paciente. Se a troponina veio positiva, esse coração está sofrendo, então esse paciente é um intermediário risco alto. E aí eu vou monitorar esse paciente. E esse paciente é um paciente potencial de fazer também uma terapia de perfusão. O paciente pode ter uma deterioração clínica a qualquer momento, é um paciente de UTI, é um paciente de monitorização, certo? Agora, esse paciente, né? Então, aqui, ó, só para ficar mais definido, se o paciente tem uma PA limítrofe, mas ele tem sinais clássicos de hipoperfusão, é um paciente que, sim, ele é candidato, ele é um paciente com indicação, na verdade, de terapia de hiperfusão. Seja fibrinólise, trombolítico, seja reperfusão mecânica aí com embolectomia por catéter ou embolectomia cirúrgica.
Mas não, a troponina desse paciente veio negativa, ele é um intermediário de baixo risco. Ele tem alguma alteração no eco, na angiotomografia, mas ele não tem a troponina elevada. E esse paciente tem também alguma chance de gravidade de embolia, comorbidades associadas, mas ele não tem nem estabilidade hemodinâmica, nem marcadores alterados. Esse paciente eu vou internar, pode ser no leito de enfermaria, certo? Agora, esse paciente não tem nem esse 1, nem esse 2, ele não tem nem disfunção, ele não tem nenhuma comorbidade, o PES dele é negativo, não tem nada positivo, é um paciente de baixo risco. Né? Aí sim, né, eu tenho que avaliar. Esse paciente ele tem outra razão para internar, ele teve uma embolia e uma pneumonia, por exemplo, que é muito comum, ou ele tem suporte familiar, ele tem acesso à medicação? Não, ele não tem. Então, eu vou internar esse paciente e vou fazer as medidas iniciais na internação. Sim, esse paciente tem todas essas condições, é um paciente que entende, é um paciente que está super bem, ele não tem comorbidades, ele tem suporte familiar, ele tem como conseguir a medicação, ele entende o que eu estou falando, ele não tem, ele é baixo risco, esse paciente pode ter uma alta precoce, ou ele pode tratar em casa. Vocês estão entendendo que eu tendo um paciente com embolia pulmonar, que ele está sendo tratado em casa, então eu só vou saber isso depois que eu definir o PES desse paciente, certo? Então é necessário usar todos esses fatores. Nada aqui está colocado por acaso, e não é indicado que você pule etapas. Você pode deixar despercebido um paciente intermediário risco, né, um paciente com risco intermediário, que pode evoluir para um quadro alto, e aí você deixa de dar o diagnóstico e o tratamento certo, esse paciente corre um grande risco de morrer por repercussões do ventrículo direito, ou você vai internar um paciente que é de baixo risco, que tem todas as condições de fazer o tratamento de anticoagulação em casa, levando ele a uma exposição, por exemplo, de germe hospitalar, de uma infecção dentro do hospital, sem necessidade, tá? Então, essa é a nossa relevância e a importância da gente estratificar o paciente e definir o seu tratamento. O tratamento, gente, é anticoagulação, a anticoagulação é plena, e a gente tem um arsenal de medicamentos que são indicados a depender do caso do paciente. Se esse meu paciente está instável, eu vou considerar, na verdade, eu vou entrar com heparina não fracionada. As limitações porque é endovenoso, começa numa bomba de infusão, eu tenho que acompanhar com o exame de tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o TTPA, tá? Eu tenho que ter um alvo dessa medida para dizer que meu paciente está anticoagulado, certo? E ela é endovenosa, enfim, a gente pode ter uma trombocitopenia induzida pela heparina, muito mais com a heparina não fracionada. Mas a gente tem um antídoto que é a protamina, e ele tem uma resposta até melhor à protamina do que a heparina de baixo peso molecular. Já a heparina de baixo peso molecular, ela tem uma meia-vida maior, de 12 horas. Ela é subcutânea. A gente pode usar com muita segurança, certo? E a heparina de baixo peso molecular, a gente geralmente reserva para pacientes que vão ficar internados e vão usar a associação, por exemplo, da warfarina, que a gente precisa da cobertura da heparina, tá? Tem algumas situações específicas, por exemplo, para gestantes, enfim, ela é uma droga segura nesses casos. Ela tem uma farmacocinética mais previsível do que a heparina não fracionada, e ela causa menos efeito colateral de trombocitopenia induzida pela heparina, tá? A warfarina é um antagonista, é um anticoagulante oral, né, foi o pioneiro aí de anticoagulação oral, é um antagonista dos fatores dependentes da vitamina K, só que é uma medicação que ela tem muitas interferências medicamentosas. Eu preciso chegar no alvo do INR, que é um exame de monitorização. Esse alvo tem que estar entre 2 a 3, tá? Então, eu não posso começar ela de cara, eu preciso da cobertura da heparina, tá? E isso, o tempo para atingir uma faixa de anticoagulação plena, geralmente é de 3 a 5 dias, certo? E a gente tem os novos anticoagulantes orais, que não são tão novos assim, né? A gente tem eles que iniciam de forma direta, então você começou o anticoagulante, você não precisa da cobertura da heparina, eles são os de escolha hoje para o tratamento de manutenção. Quanto tempo vai depender de cada caso. Então, aqui é só um exemplo para vocês de como que a gente manipula a heparinização plena. A gente começa com uma dose inicial em bomba de infusão. Não, a gente dá uma dose de ataque, de 80 unidades por quilo, e depois a gente começa numa bomba de infusão e vai fazendo um ajuste a cada 6 horas, porque é a minha vida dela. Então, realmente, é um pouquinho mais complicado, e a gente vai avaliar. Se passou do meu alvo de TTPA, eu vou ter que parar a infusão e reduzir a velocidade de infusão. Se eu não conseguir, a depender do meu exame de TTPA, se eu não atingir o alvo, eu vou aumentar. Então, realmente, é um esquema mais trabalhoso. Ao passo que a heparina de baixo peso molecular, não precisa de monitorização por nenhum exame, tá? Ela é feita subcutânea, ela tem a meia-vida de 12 horas, certo? E a gente tem algumas opções aí no mercado, além da enoxaparina, a gente tem o Fondaparinux, certo? O Fondaparinux, ele é usado uma vez ao dia, ele também tem sua limitação, na verdade, todas as heparinas de baixo peso têm sua limitação com pacientes com insuficiência renal, porque a eliminação dela é renal.
E o ideal é que a gente faça uma monitorização do fator 10A, quando a gente usa nesses pacientes com clearance muito alterado, em pacientes muito obesos, porque a gente vê a dose dela a partir do peso do paciente, peso ideal do paciente. Mas ela causa menos trombocitopenia induzida pela heparina, que é uma complicação que pode ocorrer, menos osteoporose, enfim. É usado também muito como profilaxia, os métodos de profilático. Aqui são os benefícios das heparinas, na verdade, de baixo peso molecular, que eu já falei para vocês. E os novos anticoagulantes, que não são tão novos assim, a gente tem alguns dele, a gente divide pelo sítio de ação, né? O inibidor do fator 2A, que é a dabigatran, tá? Conhecida aí como Pradaxa. Esse a gente precisa iniciar conjuntamente com a heparina 5 dias antes. E a gente tem os que fazem a inibição específica do fator 10 ativado, o rivaroxabana e o pixabana. Esse a gente pode, a partir do momento que você começou, ele já tem uma dose de anticoagulação plena, e esses aí não precisam de exame de controle. A gente tem os estudos, né? Muito interessante aqui essa tabela, que a gente tem os estudos que foram avaliados de cada medicação e a comparação de não inferioridade com a varfarina, que até um tempo atrás era a droga de primeira escolha, certo? Então, da dabigatran, a gente teve os estudos Recover, duplo cego, aí, que comparou a enoxaparina com a dabigatran, que a gente precisa da dabigatran, a gente precisa dessa cobertura, duração de 6 meses, olha só, o N bem importante, e avaliou a recorrência de tromboembolismo, ou uma embolia fatal em uso da medicação, e a chance dele ter um desfecho ruim, com sangramento maior. E aqui, sangramento maior é sistema nervoso central, ou sangramento do trato gastrointestinal. Rivaroxabana, o estudo Einstein, e aí fizeram pacientes com TVP e também com embolia pulmonar, tá? A gente teve a pixabana, com o estudo Amplify, e aí a gente viu que a pixabana, ela que menos causou aí efeito colateral de sangramento maior, certo? Endoxabana a gente não tem aqui ainda no Brasil, e aí essas medicações são medicações muito seguras. E o que a gente trouxe de novidade nesse último consenso europeu de manejo é que essas medicações, elas passaram sem nível de evidência humana. Na passada, de 2014, eles eram um B, e aí a varfarina era um A, e agora a gente tem essas medicações elegíveis aí e recomendadas em relação à vitamina K, tá? Tem vários fatores, gente. A vitamina K tem muita interferência de medicamentos. Tem pacientes que podem ter uma labilidade, então eles podem ficar um período descoberto porque eles não conseguiram entrar na faixa. Eles precisam de monitorização frequente, com exame de IRNI. Enfim, tem vários fatores aí que acabam deixando a varfarina um pouco mais para trás, tá? A única vantagem é porque o paciente não tem nenhuma condição socioeconômica, essa é uma medicação que é fornecida de graça. As alternativas que a gente tem de tratamento é o filtro de veia cava, tá? O paciente que ele tem uma contraindicação de anticoagulação, a gente indica o filtro de veia cava. Ele tem um resultado bom de TEP a médio e a longo prazo, mas ele aumenta o risco de trombose local no seu filtro. Então, ele é mais escolhido como uma terapia de ponte. Por exemplo, o paciente, nesse momento, ele está com uma contraindicação, mas depois você foi reavaliar, dá para a gente começar com anticoagulante, aí a gente tira o filtro da veia cava, tá? Outro fator é um TEP recorrente, apesar da anticoagulação, é outra indicação aí do filtro da veia cava. Embolectomia é quando a gente tem uma contraindicação anticoagulação. Essa embolectomia, ela ocorre quando a gente tem um paciente de alto risco, um risco intermediário alto com lesão de órgão-alvo, certo? E aí ela pode ser feita através de catéter, na angiografia mesmo, quando o paciente está de alto risco e a gente precisa, a gente não conseguiu ter nenhum artifício diagnóstico, a gente usa a arteriografia pulmonar como diagnóstico e como tratamento, como intervenção. E pode ser por catéter ou por cirúrgica aberto, né? Em casos onde a gente tem um TEP maciço, a embolectomia cirúrgica aí tem que ter uma experiência dos médicos, né? Cirurgiões cardíacos nesse manejo, porque é uma cirurgia heróica realmente, se não fizer o paciente não vai viver. E que, né, a gente tem aí a indicação clássica quando a gente tem uma embolia maciça com um paciente com alto risco, como eu disse, com uma falha da trombólise, então você fez a trombólise, e ele teve alguma repercussão, às vezes ele teve um sangramento, enfim, não teve melhora clínica, ou quando tem uma contraindicação de cara à trombólise, com aqueles critérios que eu falei para vocês. É isso, estou à disposição.